Salve, salve, contadores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Além da Conta, esse podcast que é feito para você, contador que vai muito além da conta, tá? E esse episódio de hoje eu não posso esquecer de dizer que ele é apoiado pela Contimatic Fênix, empresa de software para escritórios de contabilidade que atua há mais de 35 anos no mercado e não é só entregando tecnologia, entregando educação, entregando uma parceria de qualidade com você, profissional de contabilidade. Então, quer conhecer mais a Contimatic? Entra lá no site e você vai ficar sabendo de tudo, tá bom? Além disso, já no comecinho do nosso podcast, eu não posso esquecer também de pedir para você se inscrever no canal. Coloca lá no sininho para você saber toda vez que sair um novo episódio do nosso Além da Conta, tá? Além disso, dá o like aqui no YouTube, deixa o seu comentário, fica à vontade para interagir com a gente, tá? Esse podcast é feito especialmente para você, profissional de contabilidade, contador, contadora. E para começar o episódio de hoje, nós temos uma lady, tá? Uma lady que veio aqui a brilhantar os nossos estúdios. Hoje eu vou apresentar para vocês, a gente vai bater um papo aqui bem bacana com ela, que é sócia da empresa Siga o Fisco Soluções Empresariais, tá? Ela tem também um blog, tem mais de 16 mil seguidores no Instagram, @Siga o Fisco, tá? Além de ser autora de mais de 2.000 artigos tributários, consultora tributária, formada em Direito, com pós-graduação em Direito Tributário, e trabalhou há muito tempo, aí, 20 anos, num escritório de contabilidade reconhecido, referência na contabilidade aqui em São Paulo, que é a King, Escritório de Contabilidade. Então, senhoras e senhores, vamos falar hoje com a esposa do Jonas e mãe do Gustavo Nascimento. Ô louco, bicho, palmas para Jô Nascimento. Meia hora só de currículo, hein? Nossa. Isso é a qualidade da convidada, né? Chiquérrima, não é verdade, Jô? Tudo bem, Jô? Tudo bem. Como você tá? Tudo tranquilo? É uma honra, tá? Receber você aqui no nosso podcast. Aliás, você sabe o carinho e como eu tô feliz de ter você aqui, tá? Quando a gente pensou nesse projeto, eu falei, cara, já fui conversar com você em um evento que a gente se encontrou e eu falei, a Jô tem que vir um dia, porque a história de vida, toda a história no mundo da contabilidade, nessa área tributária, é um negócio imenso que a gente tem que divulgar isso para todo mundo. Então, muito obrigado por participar com a gente, Jô. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Maurício, obrigada pelo convite. E é um privilégio poder contar um pouquinho da minha trajetória aqui com vocês. Vamos falar. Uma trajetória longa, cheia de percalços, mas a gente pode Teve dizer que... dificuldade nesse meio? Várias. Principalmente relacionadas às mazelas tributárias, mas nós estamos aqui. Teve pedra, mas hoje tá tudo asfaltadinho ali, bonitinho. Hoje o caminho tá mais tranquilo, não é verdade? Vamos falar que sim. Falar que sim, né? É. Simples ali, humilde, não é verdade? Jô Nascimento, especialista na área tributária. A gente vai falar muito aqui sobre o Siga o Fisco, vamos falar dos movimentos tributários que estamos passando, né? Estamos numa fase aqui de muita dúvida, né? Sobre tudo isso, obviamente a gente vai falar tudo, mas eu queria começar o nosso podcast de uma forma diferente, né? Eu queria que você contasse pra gente quem é a Jô Nascimento, da onde veio, como que ela conseguiu conquistar tudo isso, né? Milhares de seguidores ali no Instagram, blog reconhecido há muitos anos, especialista, teve até na última semana, se eu não me engano, teve até uma homenagem do Sindiconte para você. Então conta pra gente a história da Jô Nascimento. A Jô Nascimento, na verdade, é uma piauiense. Chegou aqui em São Paulo quase no início da década de 80. Sou a segunda filha de 8 filhos original. A gente tem ainda um irmão adotivo. A minha mãe é uma guerreira, sempre quis que a gente estudasse, e eu era uma inconformada com alguns... A gente vai falar, então, de perrengues na escola. Então, eu morava na Zona Leste, Sapopemba, necessariamente. Isso. E eu, numa escola pública estadual, inconformada, porque a gente mais voltava para casa, por conta da falta de professores, resolvi, então, comunicar à minha mãe que no ano seguinte eu inseria, então, num colégio particular na Moca, Colégio São Judas Tadeu.
Então, Tradicionalíssimo. exatamente. Eu fui estudar, então, técnica em contabilidade no Colégio São Judas Tadeu. Digo para vocês que não foi fácil, porque eu era assalariada de uma indústria de calçados, bem próximo ali, né, na rua Baguaçu, na Água Rasa. E quando eu pagava o meu colégio, eu não ficava com um centavo. Né? Pagava o colégio, eu não ficava com nem um centavo. Porque o Colégio São Judas nunca foi barato, na verdade, né? E eu era uma assalariada mesmo. E eu trabalhava, então, numa indústria de calçados. Essa indústria de calçados, infelizmente, deu férias para muita gente. E essa indústria de calçados, quando nós voltamos das férias, adivinha? Ela não existia mais. Ela sumiu. E ela não pagou os nossos direitos. Em razão disso, e eu já estava fazendo técnico de contabilidade, no curso técnico de contabilidade me apaixonei por uma matéria chamada Direito Tributário. Ali que começou, hein? E no curso técnico de contabilidade, eu conheci meu marido. Por quê? Porque a gente tinha que fazer trabalho de entrevistar um contador. E uma menina que foi trabalhar nessa indústria de calçados tinha trabalhado com ele no escritório de contabilidade. Então, nós fomos lá, então, entrevistar o Jonas, o contador. Então, depois de alguns anos, a gente começou a namorar. Mas, de qualquer forma, voltando ao colégio. Então, me apaixonei pela matéria no curso técnico de contabilidade, né? Matéria de direito tributário. Então, foi aí que começou meu ingresso na área fiscal, gente. E aí, essa empresa faliu, como eu falei para vocês. Quando eu terminei o curso de técnico de contabilidade, eu estava desempregada, né? Minha família ajudava eu terminar de pagar o colégio, porque eu não tinha dinheiro para isso. E aí, no final daquele ano que eu terminei o curso, tinha um anúncio no jornal dizendo o seguinte, se você tiver se você for formado em técnico de contabilidade, tiver boa caligrafia, venha trabalhar conosco. Era auxiliar contábil. Então, eu fui trabalhar no escritório, eu trabalhei só em 2 escritórios em toda a minha vida. Esse primeiro escritório foi na Ipiranga, especialista em posto de combustível. Lá nós tínhamos por volta de 400 e poucos postos de combustível no estado de São Paulo. E todos, na ocasião, todos eram lucro real, né? Eu era auxiliar contábil lá. E aí, eu, então, fiquei lá 2 anos e meio nesse escritório, que foi o primeiro. E o segundo escritório, como eu comecei a fazer o curso de Direito, porque lembra que eu me apaixonei pelo Direito Tributário? Eu fui fazer Direito numa faculdade em São Miguel Paulista, eu morava na Sapopemba. Então, eu chegava muito tarde na faculdade em razão de trabalhar no Ipiranga. E aí, em 2 meses, eu decidi, então, deixar o escritório, me candidatei a um outro escritório de contabilidade, que eu fiquei 17 anos. No último cargo, fiquei 10 anos e pouco, quase 11, como gerente fiscal. Mas eu fui, então, para esse escritório porque eu estava fazendo Direito em São Miguel. E aí, eu fui para o curso de Direito, concluí o curso de Direito, lógico, né? Difícil também concluir o curso de Direito, porque eu morava totalmente distante, né? E nesse intervalo, no último ano do curso de Direito, eu, então, me casei. Então, tive meu filhote, né? Gustavo, que já está há alguns anos fora do Brasil, né? E foi isso. Então, assim, eu, na verdade, ingressei no escritório de contabilidade nessa situação que eu falei para vocês. E fui trabalhar nesse outro escritório como auxiliar, né? Contábil. Mas eu fui por quê? Porque eu tinha experiência já e dominava um sistema de contabilidade. E aí, esse era o diferencial. Sabe quando a pessoa precisa ter um diferencial? Então, esse era o meu diferencial. Eu já tinha experiência no escritório de contabilidade 2 anos e meio. E tinha um diferencial porque eu conhecia um determinado sistema. E aí, essa empresa, escritório de contabilidade, tinha comprado esse sistema, não tinha instalado ainda. E eu entrei numa época complicada, que era de fazer declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. Eles estavam terminando. Só que eles não tinham colocado em operação outro sistema. Então, quando eu entrei, eu fiquei vários meses, não fazendo contabilidade necessariamente, mas ajudando, porque eles nunca tinham colocado a mão no sistema, implantar esse sistema de contabilidade, para fazer a contabilidade. Foi assim que comecei. Bacana, e é uma história legal. Vejo aqui algumas situações. Por exemplo, primeira coisa, aí eu já ouvi falar de amor à primeira vista, mas nesse caso foram 2 amores à primeira vista, né? O direito tributário, a parte tributária, né? Num curso de contabilidade, técnica de contabilidade, e obviamente que o maridão, né? O Jonas, tá vendo? Então, eu fui entrevistar o contador e o contador ficou interessado em mim, entendeu? Olha só. Aí, depois de alguns anos,
acabou se casando, né? Alguns anos depois. Que bacana. E esse percurso que você fez de Sapopemba até São Miguel, até vou falar aqui, a faculdade Unixul, né, que é Sim. tradicional também aqui na Zona Leste, ela ainda é uma referência em estudo e muita gente ainda faz esse percurso aí de Sapopemba para São Miguel estudando. Falo isso porque eu fui professor na ETEC de Sapopemba, né? Então ali eu frequentei ali durante 2 anos ali e hoje eu vejo que a molecada tá tudo indo lá para Unixul fazer faculdade também, entendeu? Porque naquela época nós não tínhamos a quantidade de Unixul que nós temos hoje. A Unixul comprou várias faculdades, inclusive aquela que nós estamos citando há pouco, ela comprou já há muitos anos, e só tinha aquela unidade, só havia de São Miguel. Depois ela comprou outros, né, Ana Franco, Liberdade, foi indo, mas quando eu me formei só havia a de São Miguel. E nós não tínhamos o que nós temos hoje. Nós saímos da faculdade 15 para as 11. E chegava em casa Uma madrugada. da madrugada. Mas nós estamos num confessionário, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Quando as pessoas começam a reclamar de algumas coisas para mim, eu falo, gente, eu não sou parâmetro nem referência para você reclamar. Sabe por quê? Porque, por muitas vezes, não recomendo que façam isso, tá? Mas foi uma questão de sobrevivência. Eu chegava da faculdade, fazia meus trabalhos da faculdade, tomava um banho e ia pro trabalho. A pessoa olha para mim, mas que hora que você dormiu? Não dormi. Era assim, gente. Não dormia, não tinha dinheiro, né? Fazia o curso, trabalhava para poder pagar uma escola técnica ali para poder ter uma profissão. Sim. São dificuldades. Aí, no primeiro, eu me dispus, quando eu fui pro técnico de contabilidade no Colégio São Judas, porque eu estava incomodada, porque dia sim, dia não, a gente ia para casa que não tinha aula, gente. Eu falei, você é o quê desse jeito, pelo amor de Deus? Eu estava preocupada. Eu falei, mãe, ela assim, tem certeza, você vai dar lá na moca. Ela ficou meio preocupada, porque mãe quer proteger, né? Você vai estudar lá na moca. Eu falei, lá na moca. Isso mesmo. Só e vou para cima. E na verdade, Determinação. eu fui sempre assim desde os meus 15 anos, sabia? Depois eu descobri que quando o pessoal fala assim, eu não vou não, eu falo assim, não, mas quem quer isso sou eu, né? Então, bom, tchau. E isso daí passou pro seu filho, né? Pro Gustavo, né? Sim. Desde os 18 ele tá morando na Austrália, né? Desde os 24, 6 anos lá. Desde os 18 anos, meu filho mora na Austrália, ele foi para estudar 6 meses, não tem um parente na Austrália. Tá se virando nos E da turma de 5 amiguinhos que a gente tem, um grupo de 5, nós temos um grupo, gente, desculpa, hein? Nós temos um grupo das 5 melhores mães, tá? A gente, cada um com um menino, a mesma escola e tal. E aí, quando o Gustavo falou que ia para a Austrália, nós nos assustamos, porque é o seguinte, dos 5, era o único que não indicava que faria isso nunca na vida. Ele ficaria 6 meses. O amiguinho dele, depois foi em agosto daquele ano, quando terminou o curso de 5 meses, que você pode ficar mais um mês lá na Austrália passeando, ele ligou para a mãe dele e falou assim, mãe, eu quero que a senhora antecipe minha volta para o Brasil. O menino voltou. E o Gustavo está na Austrália, numa cidade, a terceira cidade da Austrália, onde aconteceu o campeonato da futebol feminino. Inclusive, ele foi campeão em 2019, foi uma coisa muito grata para mim na condição de mãe. Campeão na condição de técnico do time de brasileiros na Austrália, de futebol, em 2019. Mas esse time que ele treinava, é o time que recebeu as meninas para treinar lá. Na nossa seleção brasileira. Foi para o Mundial. E aí ele tá tendo sucesso lá aí com 24 anos. Isso que é interessante falar, né? Tudo aquilo que você passou, você ensinou para ele. E ele tá correndo atrás do objetivo dele, né? Sim. Que não tem nada a ver com contabilidade. Tem nada a ver. Não, lá ele tá na área de gastronomia, mas curte o futebol. Quando ele voltar pro Brasil, não tem nem que cozinhar pro menino, porque ele faz cada prato. Gustavo, quando vier pro Brasil, me convida que eu vou visitar vocês, tá? Ju, e aí vamos lá. Você veio do Piauí, foi para Zona Leste de São Paulo, foi trabalhar para poder pagar seu curso técnico, entrou em uma universidade para estudar ali direito, fez pós-graduação e nos últimos dias recebeu uma homenagem do Sindiconte, né? Cara, conta pra gente como é que foi essa homenagem, o que é essa homenagem e o que ela representa para você, né? Eu acho que deve ser um negócio emocionante demais, né? Então, gente, eu vou contar um segredo aqui para vocês, né? Segredo, né? Seguinte, eu saí do anonimato em 2009.
quando eu passei a dar publicidade às minhas matérias, lançando o primeiro blog chamado Jô Nascimento Sucesso, né? Por que a Jô, tão abusada, colocou sucesso no final? Porque nós já tínhamos Jô Nascimento e era uma cabeleireira. E aí eu quis colocar sucesso, primeiro que eu estava almejando sucesso. Segundo, que eu não tinha como colocar Jô Nascimento se não colocasse alguma coisa no final lá do blog, que eu usava o Blogspot do Google, né? E aí o que acontece? Depois de 2 anos de sucesso desse blog, eu quis então imprimir nas matérias aquilo que eu tentava fazer diariamente. Aí eu lancei o blog Siga o Fisco. E com essa... blog Jô Nascimento já tinha alcançado o número de mais de 2 milhões de visualizações quando eu lancei o Siga o Fisco. Depois tinha um número razoável. Nós tínhamos leitores no Brasil inteiro. E nós não tínhamos essa fartura hoje que é de informação na internet. Então, eu quero democratizar o acesso à informação. Então, pessoas de lugares longínquos do Brasil fazer leitura das minhas matérias fiscais, tributárias. Que visão, hein? E aí, exatamente, quem eram meus leitores? Contadores, pelo Brasil todo. Nós tínhamos contadores, nós tínhamos estudantes, nós tínhamos advogados, nós tínhamos pessoas de sistema, principalmente, voltadas para a contabilidade. E aí, o que acontece? Eu sempre trabalhei de forma despretensiosa nesse sentido, né? Eu queria, na verdade, que a gente levasse também a matéria, trouxesse um certo debate. E aí, afinal, eu sou voluntária, então, eu posso dizer para vocês, desde que eu comecei a dar publicidade às minhas matérias, que era colocar ali o que eu tinha de experiência, né? Ou seja, compartilhar as minhas experiências, né? Mais de 2 mil artigos, né? Assim, lá eu tenho mais de 2 mil artigos, mas assim, eu mesmo, na internet, eu tenho muito mais de 4 mil. Ô, louco. Só num portal aí, que é um portal bem conhecido de vocês, só lá eu tenho mais de 4 mil artigos só meus. Caramba. Só neste, que não é diretamente meu, né? Mas eu sou parceira. Dentro desse, hoje eu tenho nesse outro, que está em operação, mais de 1.000, mas o outro lá eu tinha mais de 2 mil. Então, só meus aí eu tenho muito mais que 4 mil artigos desde que eu comecei a dar publicidade às minhas matérias. Então, assim, isso fez com que o meu nome fosse colocado no mercado, né? Um certo destaque. Então, o meu portal chama Siga o Fisco, não é por outra razão, porque Nome muito legal, viu? As minhas matérias, elas são necessariamente matérias inéditas. Eu sou uma pessoa que, para produzir a matéria, trago a informação direto do Diário Oficial, tanto do Estado como do Federal, e também acompanho, desde 2001, projetos de lei, em razão, inclusive, da minha formação jurídica, né? Então, eu acompanho projetos de leis naquilo que é sensível à nossa área, principalmente tributária. Então, por isso o nome Siga o Fisco. E aí, quando foi finalzinho de janeiro, dia 31 de janeiro, eu recebi, então, uma cartinha do Sindiconte não aberta, fechada dentro do e-mail, na caixinha, para eu abrir. Quando eu abri, eu tomei um susto. Falei, gente, o negócio ficou sério. Você recebeu o diploma de mérito contábil 2024. Meu Jesus Cristo, o negócio ficou sério? Jonas, meu marido, falei, Jesus, olha isso. Mas não está sério. Então, aconteceu quando? Dia 8 de março, na última sexta-feira de março, Dia Internacional da Mulher. Todo ano eles fazem uma homenagem para uma mulher na área que destaca, na área contábil, afins, né? E eu recebi, então, esse diploma com muita gratidão e honra, evidentemente, porque é uma responsabilidade de juntar tantas outras que estão lá. Tantas outras. E eu sempre fiz as coisas de forma despretensiosa. Eu sou voluntária efetiva do Sindiconte há alguns anos. E atualmente eu estou como a segunda secretária do nosso tradicional Centro de Estudos Fiscontábeis, que tem 74 anos, vai fazer 75 esse ano. E o Sindiconte esse ano faz 105 anos. Então, para mim, foi assim uma coisa que me deixou extremamente emocionada. Eu sou uma pessoa racional, mas aquilo me deixou extremamente emocionada. Reconhecimento da classe contábil, assim, e de tantos profissionais que lutam no dia a dia para a gente trazer um ambiente de negócio melhor e formar também pessoas e profissionais, aquilo me deixou muito feliz. Muito bom. E é um reconhecimento, assim, absurdo mesmo. O presidente do Sindiconte, Claudinei, é um cara espetacular, de um coração muito bom muito legal. E tem uma coincidência aí. O Claudinei Tonon, como o Sevilha fala,
Para a pessoa não gostar dele, ela tem que fazer uma faculdade, estudar bastante. Porque é difícil não gostar dele. Muito difícil. Uma pessoa não gostar do Claudinei é difícil. E o Claudinei Tonon foi uma das pessoas que, muito antes de eu conhecê-lo pessoalmente, já divulgava minhas matérias no Sindiconte. Fazia parte do encarte deles semanal, minhas matérias. Muito antes, então eu conhecia ele de e-mail, muito antes de conhecê-lo pessoalmente. E eu o conheci pessoalmente através da Terezinha Neia, que era a diretora do SESCOM, era e é minha amiga, que me fez entrar nesse mundo das entidades de colaboração, na verdade. E eu o conheci pessoalmente num churrasco chamado Churrasco do Miel, que nós temos aqui em São Paulo, organizado pelas entidades congraçadas. E é uma homenagem justa e merecida, né? Por toda essa trajetória que você teve. Fiquei feliz e surpresa também, porque assim, como a gente sabe que tem muita gente que contribui com a classe, nós temos mulheres de destaque, por exemplo, uma das primeiras mulheres que estão lá na nossa galeria, a Celina Coutinho, que é extraordinária. Quem não conhece a Celina Coutinho, ela é, assim, levanta a mulherada para participar. Muito. Eventos nacionais, eventos aqui em São Paulo e fora de São Paulo, ela está sempre à frente, assim, incentivando para a gente participar. Que bacana, Ju, que bacana. Homenagem merecida, obviamente, no Dia Internacional da Mulher, que deixa abrilhanta mais ainda, né? Ser reconhecida como referência, né? Aliás, a gente vai falar dessa sua referência daqui a pouquinho, porque a gente já pode até entrar nesse assunto agora. Você é uma referência. Você é uma referência, você é uma influenciadora. Você sabe que eu sigo, né? O @sigofisco. Vejo todas as suas matérias ali. E os vídeos que você coloca, às vezes eu consigo ali comentar alguma coisa que eu acho bem interessante. Como que é para você ser essa referência? Porque eu não sei se você já parou um dia para pensar sobre isso, mas os novos contadores e as novas contadoras que estão chegando, eles vão se espelhar em você, né? Você tem esse sentimento de que você é uma influenciadora? Então, eu passei a sentir alguma coisa assim, diferente quando eu ia para alguns eventos que as pessoas queriam tirar foto comigo. Há 2 anos, por exemplo, mais ou menos, quando os eventos voltaram presencial, um menino que me segue desde o Blogspot. Assim, Jô, eu posso tirar uma foto com você? Eu falei, nossa. Aí quando ele me falou da empresa que era, eu sabia que existia essa empresa, que eles me seguiam. Eu falei, nossa, menino jovem, inteligentíssimo. E, meu Deus. Ele falou assim, nossa, eu quero tirar uma foto com você e mandar para minha equipe. Eu tive o prazer de conhecer a Jô Nascimento. Eu falei, nossa, tomei até um susto. Então, assim, a gente recebe vários depoimentos, assim, Jô, você não tem ideia, você me salvou. Porque a nossa ideia ali, a minha ideia, porque de fazer inicialmente Jô Nascimento, depois o Siga o Fisco, e o nome ele é sugestivo, mas ele é um nome que, na verdade, é uma sátira à nossa tentativa diária de acompanhar a caneta do fisco. Sim. É isso. E numa reunião que eu estive com o coordenador do CAT, que escreve as portarias CAT aqui de São Paulo, ele falou assim, eu não acredito nesse nome. Eu falei, pois é. E está registrada a marca. Olha que bacana. Nós, no ano em que eu lancei o blog, e depois é um portal, eu constituí a empresa, que é de consultoria e treinamento, e pelo nome ser muito sugestivo, chamar muita atenção, eu tomei o cuidado de fazer o registro da marca. Né? Nós não temos só o domínio do sigofisco.com.br, nós temos também a marca Siga o Fisco registrada. E aí ele falou assim, não acredito nesse nome. Então, assim, quando a gente vai em alguns lugares, o pessoal manda depoimento, e a gente vai em alguns lugares fora de São Paulo, o pessoal fala, nossa, não tô acreditando, você que é. E aí, no evento de sexta-feira, a pessoa diz, gente, a Nossa Senhora Siga o Fisco. Milton, né? Você sabe, Milton como que ele é criativo, né? Então, esse nome surgiu da ideia da gente mostrar para as pessoas que a gente tenta, a ideia é tentar ajudar, alertar para os profissionais da área fiscal e tributária, sobre as mudanças legislativas e trazer também para o debate. Ou seja, nós não fazemos só escrevemos ali. A gente, na verdade, ajuda a levar sugestões para os nossos órgãos que estão ali, sabe? Que não tem ideia o que é a operacionalização. Você tem uma ideia? A gente muda ali o lado da coisa, né? Não é só o contador seguir. Opa, fisco.
segue aqui também para você entender as suas dores aqui. Eu tenho vários. Eu tenho a federal, eu tenho municipal, eu tenho estadual. Eu já recebi ligação de fiscais do estado, fiscal do estado, da prefeitura. Eu tenho colegas, né? Então, de outros estados também. Então, assim, a gente tem bastante gente. Pra vocês terem uma ideia, em 2011, quando estava para entrar em vigor em 2012 a FD Contribuições, eu escrevi um artigo. Se vocês colocarem na internet hoje, vocês ainda vão achar isso. Chama-se SPED à espera de um milagre. E vocês vão perceber que eu gosto de nomes sugestivos, que, na verdade, retrata a situação. Nós estamos em vias de começar a ter que entregar a FD Contribuições, que substituiria, depois de algum tempo, a DACOM, e estava todo mundo perdido. Os sistemas não estavam prontos, porque era uma loucura. Não tínhamos profissionais. O que a gente tinha que fazer? Pedir para o fisco adiar. Então, eu escrevi um artigo, SPED à espera de um milagre, e coloquei todas as mazelas, as dificuldades tributárias que era operacionalizar aquilo. Esse artigo, só em um portal, naquela ocasião, era mais de 200 mil acessos, só num portal. Isso em 2011. Que nós não tínhamos esse formatão que nós temos hoje de Instagram, essa velocidade toda, nem nada. É um portal, né? E aí, só lá, tirando o meu, foram, na ocasião, só 200 mil acessos. A matéria ganhou o Brasil. Porque representava o sentimento dos contadores, das empresas de sistema, que tinha dificuldade em desenvolver e atender o prazo do governo. Então, assim, a minha ideia é essa. Então, assim, a gente criou o Siga o Fisco, principalmente para ajudar os profissionais. Quem está ali no operacional mesmo, sabe o pessoal... Dia a dia. Sabe o que eu falo para vocês? Chão de fábrica. Por quê? Eu falo expressão antiga que faz todo sentido hoje. É assim, mas vocês não têm ideia. Eu sou chão de fábrica. Esse pessoal eu não vou citar nomes, tá? Não desdenhando nenhuma empresa de consultoria, pelo amor de Deus. Mas quando esse pessoal começa a trabalhar, se tinha alguma mazela, alguma bomba por dia, eu já vi faz tempo. Porque eu começo a fazer isso de madrugada. Não tão cedo mais quanto antes, no sentido de divulgar. Por quê? Porque tanto o Diário Oficial da União, a imprensa nacional, como do Estado, eles não saem mais tão cedo como antes. Principalmente do Estado. São Paulo sai 5 horas mais ou menos, antes saía muito mais cedo. Então, quando o pessoal começa a trabalhar lá pelas 9, 8 da manhã, eu já estou no meu segundo turno. Por isso que chama Siga o Fisco. Cara, lá atrás, quando você estava começando, você falou que não dormia. Agora que tá rica, continua sem dormir? Não, esse negócio não. Primeiro que rica eu recebo, porque dizem que sempre tem a primeira vez. Se a gente não é, a gente vai ser então, né? Recebo. Mas eu continuo, na verdade, eu não recomendo que ninguém faça o que eu faço. Eu tenho o hábito de levantar às 3 da manhã. Isso se eu estiver em São Paulo, fora de São Paulo, Brasil. Obrigado pela dica. Não vou seguir. Não recomendo que façam isso, tá? Então, muitas vezes a gente estava em congressos fora de São Paulo e tinha alguma o pessoal estava meio tenso com algum tema, esperando. E quando chegavam no evento, eu falava assim, mas eu não estou acreditando que você já publicou. Como assim? 3 horas Eles chegavam 8 no evento lá para conversar, tomar café, e eu já tinha postado a boa má notícia. Normalmente era uma boa notícia, porque o governo normalmente ele estressa a gente. Quando chega no último, quando você está com a água já aqui, passou aqui. Aí ele publica um negócio pra você dar uma respirada. Ou seja, você não morreu antes, né? Lógico, né? Não morreu, porque tem coisa que é pouco. Tem coisa... Já ouviu falar? Ganha, mas não leva? Então, são algumas coisas que quando o governo publica já não dá mais para aproveitar. Para aplicar, sabe? Aqui em São Paulo já aconteceu, não aconteceu nessa gestão atual, mas, por exemplo, no final do ano a gente tem um tal do imposto do ICMS do Natal. Eu falo, nossa, ICMS do Natal? Eu falei, ICMS do Natal é porque no Natal as pessoas vendem mais no comércio, sabia? Então, o imposto sobe muito o ICMS. Então, o Estado permite que você pague o ICMS de dezembro em 2 parcelas. Só que o que acontece? Teve ano que alguém dormiu no ponto e publicou no dia do vencimento. Só que o que acontece? Quem faz contabilidade? O escritório de contabilidade que faz 500 mil empresas. Já mandou as guias para o cliente faz dias. Já faz tempo. Mandou o cliente já está preparado, planejado. Já mandou, já programa. Exatamente. Aí a pessoa manda. Aí no dia que vence, prorrogado o ICMS. Não, está autorizado. Parcelamento. Pagar o ICMS de dezembro em 2 parcelas. Você vai para cá assim. Quem foi que conseguiu aplicar esse troço? Ninguém. Porque, a não ser que a contabilidade seja interna, sabe? Mas fora isso, o contador igual nós, né?
que, né, tem escritório de contabilidade, não sei o que lá, o pessoal aí. Um monte de cliente. Já mandou a guia faz tempo. Porque, aliás, se não mandar antes, o cliente te dispensa. Tem a dança das cadeiras, te manda embora. E às vezes o cliente já até pagou. Isso, Já exatamente. até pagou. Aí você vai ligar para ele e falar, ó, Então tem coisa que a gente por fala, aí. assim, ganhou, mas não levou. É verdade, é verdade. Se não acordar 3 horas da manhã, né? Então, e já teve alteração nossa aqui em São Paulo, que eu tive ocasião, inclusive, de conversar com o nosso coordenador do CAT. Eu olhei para ele assim, você que escreve aquelas portarias, né? Temos algo a conversar. Ele, Fique esperto aí, nada de lançar no último dia. você me publica uma portaria CAT no sábado para vigorar no domingo, quem é que tá de plantão para alterar o sistema? Será que Jesus Cristo alterou o sistema? Não. Ué, a gente tenta acertar, mas você publica uma portaria. Já teve casos, e eu estava atuando ainda como gerente fiscal, que eu fiquei por 17 anos no escritório do último, que eu trabalhei com 11 anos como gerente fiscal. E eles estavam implantando a substituição tributária. E aí eu estava conversando com essa empresa, que era uma multinacional, que era exclusiva aqui no Brasil. Ela importava as máquinas tal, e tinha as distribuidoras dela aqui, na Paulista. E eu falei, você fica esperto que vai entrar na substituição tributária. Sabe o que aconteceu? Publicou no sábado. Estão entrando na substituição tributária, o segmental, a lista tal. Sabe o que aconteceu? Na segunda-feira, tá todo mundo perdido, né? Morrendo por aqui. Tinha um pessoal que nem estava. Ele já sabia, sabe por quê? No sábado eu preparei o material e mandei para eles. Por quê? Porque sábado, até entrar essa gestão atual do governo, nós tínhamos publicação no de legislação no estado de São Paulo, era de terça a sábado. Agora, na verdade, é de segunda a sexta. Então, era de terça a sábado que tinha publicação assim. Quando eu fui, não estou acreditando. Aí, depois disso, começou as portarias que muda o índice de calcular a substituição tributária, o ICMS, e sábado, para começar a valer no domingo ou na segunda. Eu olhando assim, falei, o Gustavo, que não é meu filho, tá? Era o coordenador do CAT. O que é isso, assim? Jô, tem um negócio aí, depois a gente conversa. Assim, olha, isso aqui é um pleito nosso antigo, de a gente ter um fôlego, né? Ou seja, você publicar esse negócio pelo menos por 30 dias de antecedência, né? Pelo menos, né? Porque a gente quer acertar, mas vocês não deixam. Pode ter certeza, a gente quer acertar. Mas vocês não deixam. Aí ele falou assim, não, Jô, a gente vai voltar a falar sobre isso e nosso compromisso é, de fato, da gente dar um prazo para que o pessoal altere o sistema. Porque eu digo o seguinte, tá, você tem sistema que ajuda, sim, mas quem é que foi lá no sábado e alterou o sistema e avisou para o cliente que mudou tudo? Não dá? Aí ele falou assim, não, a gente vai. E, de fato, desde o ano passado, a gente tem uma colaboração muito próxima do pessoal no sentido de ajudar a gente, pelo menos, de publicar as normas antes. Um pouco mais cedo, né? Porque na prática ali fica inviável você fazer qualquer tipo de alteração ali com esse prazo. E teve As coisas no sábado. coisa, eu falei para assim, vamos conversar de um outro perrengue, porque teve coisa que foi publicado vigorando com datas anteriores. Ele olhou para minha cara e falou assim, modificou o negócio. Como assim? Lógico que nesse sentido é sempre melhor. Uma vez que o índice era 50%, ele reduziu o índice para calcular o ICMS para 40%, só que já foi emitido um monte de nota. Já foi. Já, e eu falei, como é que a gente corrige esse troço? Dá um trabalho. E o cliente tem mais, hein? O cliente briga muito com o contador por causa de vocês. A gente precisa melhorar esse relacionamento aqui. Muito. O governo tinha muito que ouvir, né? Diante um monte de mudança que está tendo. O governo tinha muito que ouvir aí os contadores, porque são eles que são à frente, né, de todas essas mudanças, né? Eu posso dizer para você, Maurício, e vocês que estão nos assistindo, tá? Quem está frequentando as entidades de classe congraçadas no estado de São Paulo sabe que nós já temos há algum tempo grupos de trabalho que têm contato direto com a Receita Federal, com a Prefeitura e com o Estado. E esse grupo de trabalho tem avançado. Vocês não têm ideia do que tem modificado para melhor na legislação por conta desse grupo de trabalho. Não é porque a pessoa, agora... Não é só um grupo de trabalho ali que, né, então, tem uma ação efetiva, né? Tem, exatamente. Então, nós temos reuniões a cada 2 meses com a Secretaria da Fazenda aqui de São Paulo, do ICMS. Então, tem muita coisa que nós deixamos... Nas últimas reuniões que eu tive lá, o que eu fiz? Não estava nada preparado, mas me chamaram para conversar, eu falei, vou levar. Levei o papelzinho de como estava, um quadrinho do lado esquerdo, como estava na legislação e como eu sugeria que ficasse. O presidente olhou para minha cara, já você vai entregar isso? Eu não. Aí, à medida que ele ia dando abertura na conversa, eu peguei e entreguei o papel para ele, Tá aqui, sugestão. Para melhoria para o governo e para o contribuinte. Vai ajudar os dois. Vocês acreditam que esse negócio evoluiu? O governo que entrou depois não engavetou,
não fez de conta que não sabia de nada, deu continuidade. São Paulo, se vocês forem olhar, ele deu uma melhorada na legislação absurda. Está melhorando. E está atendendo. Não é coisa descabida. Fala assim, eu não quero que você fiscalizado. Não é nada disso. É melhoria na legislação. E ajudar no dia a dia. Então, assim, quem está apontando o Estado estão pegando pesado, sim. E quem não, por exemplo, Programa dos Conformes aqui no Estado de São Paulo. Recentemente, vocês devem ter visto que o governo do Estado de São Paulo liberou, acho que foi 2 bilhões ou 1 bilhão de reais para a montadora Toyota. Mas não é que era dinheiro do Estado. Era crédito que ele tinha com o Estado. Sim. E que tinha uma dificuldade de acessar o crédito acumulado. E ele liberou. Mas por quê? Porque o programa nos conformes do governo do Estado diz exatamente isso. Você vai ter acesso a algumas facilidades quando você tiver ok com o Estado. Você não vai precisar passar por tantas trajetórias, coisas. Exatamente isso. Então, assim, por exemplo, ano passado a gente começou a eliminação da GIA em abril. Mas você tem ideia de quando a gente está conversando com o governo do Estado sobre esse negócio? Desde 2018. Nossa. Mas sabe por que não tinha sido ainda liberado? Vocês sabem por quê? Porque tem gente que não vai acreditar na história, mas é o seguinte, tinha gente entregando o SPED fiscal, o AFD e ICMS em branco. Movimento normal, compra e venda normal. Grotesca. Então, assim, era por esta razão que o governo estava se preparando para tentar enxergar esse negócio. Então, até onde eu vi, nós tínhamos, acho que por volta de 120, 130 mil empresas dispensadas da GIA, e já estavam nos conformes, que faz parte do programa. E a eliminação da GIA, nossa, fiz tanta palestra eu falando não, né? Apresentei tanta palestra com o professor Antônio Sérgio explicando sobre isso, era um negócio que era pesado de 2020, foi 2022, 2023, a gente fez bastante palestra, estive junto com eles. Eu zero tributário, né? Eu sou assim, amigo de todo mundo, então eu conheço um pouco aqui, um pouco ali por curiosidade, mas tanto é que eu estou estudando direito tributário, tá? Queria dizer para você, queria falar não, né? Que surpresa! Jamais vou chegar ali o nível de João Nascimento, mas, né? Para pelo menos manter a nossa amizade ali equipada. A nossa conversa vai... Nossa, a aula de PIS e COFINS foi um negócio terrível, até arrepiou aqui. Adoro! Peguei todas as mudanças do PIS e COFINS. Sabe por que eu sobrevivi? Eu sobrevivi por 2 razões. Primeira razão, eu fiz direito, então eu já sabia a base. Segundo, eu sempre fui uma pessoa que... Eu entendo o seguinte, se você se dispõe a trabalhar na área, a sua oportunidade de não saber é hoje. Amanhã você já tem que saber. E não adianta ficar com desculpa. Você tem que ser autodidata, meu querido. E esse negócio é que faz muito sentido para o nome Siga o Fisco. E eu fiquei pensando nisso, quando a gente agendou de fazer aqui a gravação do nosso podcast, eu fiquei pensando, eu falei, cara, Siga o Fisco, que negócio genial, assim, sabe? Siga o Fisco. O que você faz? Acordar 3 horas da manhã, publicar artigo, ir atrás dos caras para mostrarem para eles as dificuldades que nós temos, isso é seguir o fisco. Você está ali, como você falou, na ponta da caneta. Mas é genial porque o fisco segue a gente. Sabe de tudo, de todas as empresas, pessoas físicas, sabe de tudo. Ele segue a gente, então também é uma baita de uma dica, porque se os caras seguem a gente tem que seguir eles também. Então, eu fico viajando nesse nome, Siga o Fisco. Você que está acompanhando com a gente aqui no podcast, talvez você não tenha acompanhado, pegou a partir de agora e não acompanhou, volta lá o vídeo para você assistir a história da Jo Nascimento, tá? Do @Siga o Fisco. Cara, é uma história genial e dá para ver aqui no seu perfil, Jo, um perfil, assim, decidida, onde você fala com propriedade, né? E ao nível de você chegar a ser homenageada, ao nível de você chegar a ter condições de fazer reuniões com a Secretaria da Fazenda, mudar algumas coisas, dar algumas sugestões. Esse é o exemplo. Esse é o exemplo. Quando eu falei que você é uma influenciadora, não só no sentido do conhecimento técnico que você tem da área tributária, mas como pessoa. Para eu seguir o fisco, eu preciso acordar todo dia 3 horas da manhã, eu preciso ver o Diário Oficial, eu preciso estudar, eu preciso estar à frente.
Aí quando você falou assim, eu conhecia um software de contabilidade, eu dominava um software de contabilidade que me deu um referencial, né? Era um diferencial quando eu ia, né, procurar emprego. Cara, tudo isso é modelo de mulher que falou, cara, eu vou mudar tudo, entendeu? Você podia estar até hoje, e aí já ia ser décadas como coordenadora tributária, fazendo ali, calculando seus tributos dentro de um escritório de contabilidade, mas aí você mudou, você falou, cara, vou mudar a minha vida. Então, isso é a referência que eu quis dizer, né? Além da referência técnica, pelo conhecimento que você tem de muitos anos de estrada, obviamente, de estudar, já da paixão, a primeira vez que a gente falou, mas as meninas que estão começando agora têm que olhar você com esse olhar mesmo, essa visão de uma mulher decidida, que resolveu fazer isso, que resolveu fazer aquilo, não dependendo de ninguém, independente das dificuldades. Isso é muito legal. E até queria pedir para você, deixa um recado, né? Porque a gente tem o mercado contábil hoje, ele sofreu uma grande virada, né? Hoje as mulheres já são maiorias dentro do mercado contábil, né? Então, eu quero que você me fale, então, vamos lá. Como que você vê esse mercado de contabilidade no futuro, predominantemente feminino, tá? E que você deixe um recado para essas meninas que estão começando agora aí e que tem que ter essa mesma determinação que você fala aqui comigo, olhando para você, vendo o brilho nos seus olhos, a determinação que você tem por ser uma mulher que lutou e batalhou e mostrou e hoje é uma referência. O que você vê assim, no mercado e deixar um recado para essa mulherada? Então, eu vou deixar um recado para a mulherada, mas assim, principalmente que eu tenho um exemplo, né? Não é só fictício. Eu vivi isso. Eu vivi e vivo isso. A minha equipe era 100% feminina. Não que nós tivéssemos... Lá no escritório. Não que nós não tivéssemos admitido... Os meninos não conseguiam, na ocasião, o nosso ritmo. Seguir o nosso ritmo. Então, eu brincava que os meninos... Tinha 2 meninos na sala. Tinha 2 meninos no nosso departamento. 2 estavam em teste. Aí um foi embora, ficou outro. Não aguentou muito, foi embora. Então, assim, tanto é que nosso andar, a gente transformou os toaletes todos em feminino. Pela quantidade de mulheres, eu tinha uma equipe de 24 pessoas. Uhum. Nós tínhamos 100 no escritório, um quarto era o meu departamento. Então, assim, o que eu digo para vocês? O que acontece? Não adianta você ser mais da mesma. Eu quis um dia sair da fila do pão. Quem é você na fila do pão? Eu não quero ficar na fila do pão. A pessoa perguntando quem sou eu. Eu quero que as pessoas me reconheçam pelo trabalho que eu fiz. Não precisa... Eu pouco me apresento como Jô Nascimento do Portal Civil Fisco. Normalmente quem faz isso é o João Antunes. Civil Fisco. Ele é mais expressivo, assim, ele gosta. Ele é uma pessoa excelente. Então, assim, gente, estudem. Se você não gostar da área de leitura, estudar, não... Sabe aquela bolinha do remédio? Está escrito lá, contraindicação? Fiscal é contraindicado para quem não gosta de estudar. Não se atreva. Simples assim. Outra coisa. Fiscal você tem que entender que é estudar e estudar todos os dias e está tudo bem. Tanto é que eu quero uma psicóloga só para a área fiscal. Se não tiver um carnaval, feriado para um lugar financeiro, não sei lá quem vai emendar, e você não ficar triste. Faz parte. Se você estudar de fato, que ingressa no fiscal hoje, se estudar de fato, em um ano você está voando pela tecnologia que nós temos. E eu digo para vocês, eu trago para vocês um exemplo ano passado. Uma pessoa muito próxima nossa, jovenzinha, terminou o curso na FATEC. Não sei qual foi gestão, não sei do que. A menina conseguiu fazer na pandemia FATEC, morando na cidade de Tiradentes, tá, gente? Desculpa. Ela não tinha nem internet para conseguir fazer, coitada. O curso, não tinha. E ela fez terminou o FATEC. Terminou no meio do ano. Depois ela falou assim, tia, eu estou fazendo alguns cursos na área fiscal. Curso na área fiscal onde? No Senac. Eu falei, meu Deus, sério? Você gosta desse negócio de leitura? Gosta? Gosto. Então nós vamos fazer uma imersão com você. Você vai conseguir colocação. O curso básico que ela não conseguiu gratuito, que ela se inscreveu, eu paguei para ela fazer aqui, ó, no Senac Tatuapé. Sabe o que aconteceu?
Primeiro currículo que a menina mandou. Sabe o que aconteceu com ela? Empregada. Primeiro currículo. Pô, não, essa daí que a gente quer. E se eu distribuísse o currículo dela para outros colegas, eu ia ter disputado no tapa. A menina é dedicadíssima. Aí terminou o curso, sabe o que aconteceu com ela de novo? Se inscreveu de novo na FATEC. Está fazendo um outro curso na FATEC. Começou outro dia. Para de estudar. Não. A máquina. E assim, o que acontece? Fiscal, nós temos déficit de mão de obra no fiscal, porque o pessoal não quer estudar. Mas trabalho tá assim, ó. O pessoal pensa que eu sou uma agência de emprego. Tanto é que eu tenho um projeto aí diferente, que eu quero colocar ele em prática, que era de 2012, nunca consegui, porque eu fui ajudar os nossos colegas do escritório de contabilidade por São Paulo interior, capital interior, mas eu pretendo que as pessoas não fiquem soltas. Ou seja, vá para o mercado e consiga o trabalho de fato. Fez o técnico de contabilidade, que hoje não tem o CRC, mas essa turminha, aproveitar que já se propôs estudar essa área, ou da faculdade, e vá para o mercado de trabalho. Nós temos déficit na área fiscal, mas precisa de pessoas que queiram estudar. Se quiser estudar, você em um ano está voando no fiscal. Fala comigo que eu tenho um projeto bom para isso daí, viu? Depois a gente vai conversar. Deixa a gente gravar. Então, se você tem alguém desempregado que gosta de estudar, leva ele para o fiscal. A área contábil hoje, 93,8% de empregabilidade. Seja a área fiscal, contábil. Eu tive um bate-papo de roda de conversa ano passado, em outubro, gente, para a turma do último ano do curso da Unip, lá da Vila Maria. Uma roda de conversa, foi uma surpresa que o professor me levou, o professor Deneval me levou. Foi uma surpresa para os alunos, lá na sala, porque naquele dia que foi feito aqui o evento, eu não consegui conversar com eles, então me levou lá. Gente, na sala não tinha desempregado. Aí quando eles conversaram comigo, eles queriam, na verdade, mudar de emprego já, para ir para o fiscal. Já estava querendo fazer upgrade. Mas não tinha desempregado na sala. Fiquei encantadíssima com a turma. Até porque o professor é maravilhoso. Coordenador, né? Lá é só coordenador. Aqui ele é professor e coordenador. Então é isso. Estudem, gente. Essa é a dica. Se não gostar de estudar, fiscal não indico. É contraindicação. Boa, boa. Para quem não... Eu vou repetir aqui o arroba de novo. Aliás, eu vou dar a oportunidade de você falar para o pessoal o arroba, para o pessoal seguir você, por favor. Arroba siga o fisco. Isso. Siga o fisco. Siga o fisco. Então a gente tem... É genial, é genial. No Instagram, gente, vou contar um segredo para vocês no Instagram. No Instagram, todos os dias no Story, eu lanço uma agenda do dia. E lá a setinha, quando está indicando lá, é uma provocação que eu faço, quem já está seguindo já sabe qual que é o esquema, lá vai surgir uma matéria depois, é um spoiler. Ele surge em formato de story, provocativo, que é a agenda, depois abre uma pitadinha lá, né, para você ter uma noção, e depois, no final, a gente tem um post no feed, todos os dias. Que bacana, que bacana. E você vai ficar bem atualizado, viu? Siga o fisco, tá? E aí já tivemos, então, 2 sugestões. A primeira, sempre estudar. A segunda, não acorda 3 horas da manhã. Não acorda 3 horas da manhã. Calma, dorme lá, às 6 horas você acorda. Isso. Tá tudo certo. Exatamente. Não recomendo. Na verdade, gente, eu peguei um problema de sono e aí eu fazia artes, que eu sempre gostei de artes. Na verdade, quando eu era criança, eu queria estudar nas belas artes. Queria fazer arte de fato. Mas eu, então, fazia artes. Eu falei, mas eu sou gerente fiscal. O que a arte vai me fazer ganhar dinheiro no fiscal? Ou me ajudar? Então eu vou trazer os problemas do dia a dia, legislação, vou transformar. Foi de madrugada que surgiu o blog Jô Nascimento, e de madrugada de novo surgiu o blog Siga o Fisco no nome. Eu lancei ele foi de madrugada que teve um insight, meu caderninho sempre é este. Quando surgiu a nota fiscal paulistana aqui em São Paulo, no dia que lançou a nota fiscal paulistana na prefeitura, o dia eu lancei o blog Nota Fiscal Paulistana, mesmo dia, porque eu estava acompanhando o projeto. Não perde a oportunidade, né, Ju? Tá ali aonde como que eu aprendi com o pessoal do Sebrae lá? Enquanto uns choram, outros vendem tempo. Tem outras coisitas mais que eu já reservei domínio, porque são nomes sugestivos para lançamento de produtos na nossa área. Tudo voltado para a área tributária. Sim. Né? Nada de trair o primeiro amor. Né? Não. Eu gosto de moda, a gente está com outro negócio de moda infantil, estou lançando a marca infantil, lancei... Tá explicado.
A elegância tá explicada. Eu lancei uma marca infantil, chama o nome da minha sobrinha. Aproveitei o Dia da Internacional da Mulher para lançar a marca. A gente está lançando a marca, né? Uma marca, nome dela. E a gente vai... Lá do Jô Empreendedora. A gente vai trazer o negócio do papel que eu criei há muitos anos, né? Desenvolver a marca, vai ser modelos exclusivos. Para quem quer divar. As divas mirins. Ó, eu já vou dar uma E aí dica de nome. Siga a moda. Então, a gente tem lá o primeiro... Péssima A sugestão. primeira peça chama-se Diva Mirim, que na verdade é porque é uma diva mesmo. Então, o primeiro macacão que a gente fez chama Diva Mirim. E você que desenha? Eu dou a sugestão, uma pessoa desenvolve e uma irmã que é da área de moda, costura. A gente teve todo o desenvolvimento da peça. A sua irmã é da área de moda? Uhum. Rapaz, A caçula. O que o papai e mamãe tem lá? Genética, essa Não genética. sei não, a gente tem psicólogo, a gente tem administrador, a gente tem transportador. Gente do E céu. tem um que transporta, outro que descarrega, empresa que descarrega, tem um dentista e nós temos fisioterapeuta. Gente do céu. Lá Que genética essa aí, pai e mãe, hein? Temos um conglomerado de atividades. Gente, olha só. E tem contadora Eita. também. Ó, É uma empresa multinacional gigantesca. aí é concorrente do Jonas. Né? Não tem como concorrer porque ela trabalha numa multinacional que tem 160 anos. Olha, gente do céu, que genética, viu? Papai e mamãe aí, hein? Acertou. Olha a quantidade de irmãos aí, tudo sucesso. Cada um tem uma atividade diferente. Muito bom, Jô, muito bom. Jô, vamos falar de um assunto, tá? A gente falou bastante aqui, obviamente, sobre sua vida, sobre como você ajuda, né, os novos profissionais, né? Mas tem alguns pontos que eu quero tocar com você, que um deles é a reforma tributária, cara. Meu, a gente fez um evento, inclusive, sobre reforma tributária, que você esteve junto com a gente aqui, participou, assistiu. Como o povo tem dúvidas sobre esse negócio, né, cara? E eu lembro que eu li um artigo seu, acho que de 2021, se eu não me engano, no qual você colocou assim no título, eu não vou lembrar assim, core salteado, mas era algo no sentido de uma reforma tributária que é burocrática, nós não precisamos, alguma coisa nesse sentido, não foi? É uma reforma que, na verdade, quando você fala em reforma tributária, você pensa em dois pontos principais. São dois resumos, são dois pontos. Que o empresário vai pensar, que o empresário já entra naquela expectativa que é diminuir a burocracia e reduzir a carga tributária. Só que essa reforma não tem nenhum desses itens. Nem redução de carga tributária e nem redução da burocracia. Na verdade, quem sobreviveu os primeiros anos vai sofrer por quê? Porque nós teremos o quê? Um aumento de burocracia. Considerando que você tem o que está hoje e vai somar porque chega. Então, assim, imagina que está tumultuada a sua casa, está cheia de gente. Não tem nem como Vai vir o dobro. você está pendurando, o povo está dormindo mais, não é nem no beliche, é na rede, que é para caber mais gente. Aí chega mais 5 para dormir. Você fala, nossa, eu vou colocar onde? Então é isso que está acontecendo. Então nós temos modificação dos tributos indiretos, que são conhecidos, colocaram uma roupa bonitinha agora neles, é tributo sobre o consumo, né, que a gente tem a IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS, e vão ser substituídos, a princípio era só um IVA, agora nós vamos ter 2. Só que nosso problema é a questão da transição. O período de transição... 7 anos, né? O período de transição é muito longo, vai terminar em 2032. E eu digo para vocês o seguinte, que eu não tenho medo de conversar com ninguém. Quando a gente tem conhecimento, com informação, a gente não tem medo de conversar com ninguém. Na nossa debate que nós tivemos, só tinha eu de mulher, 7 homens e eu de mulher. E lá estava... show, hein? E lá estava quem? O deputado Hawley. Porque antes da pandemia, a gente já acompanhava eles nas reuniões. Com a API também, a gente ia participar nas reuniões já, com eles. E ele não foi reeleito, então o projeto dele foi para o Baleia Rossi. Mas não era do Baleia Rossi, era dele. Aí, como o Daniel perdeu o cargo, ele voltou. Mas eu falei assim, Hawley, porque ele não deixava, ele colocava a quinta marcha propositalmente para que ninguém conseguisse falar. Então eu falei assim, Hawley, vocês disseram que o projeto diz que não vai manter o simples. Ok.
Só que essa história do crédito do Simples, como é que fica? Porque o Simples só vai transferir o crédito se fizer o cálculo do IBS e da CBS fora do Simples. Vai sobrar dentro do Simples somente o imposto de renda da contribuição social e a contribuição previdenciária patronal. Só isso, são 3 só. O restante, se você não fizer, para você transferir crédito, você precisa recolher a CBS e o IBS fora do Simples. Então, na verdade, no final a gente percebe que é proposital para que não se torne interessante o Simples. Então, quem hoje foge de apuração, débito e crédito, quem hoje foge não terá mercado quando entrar a reforma tributária em operação. Por quê? Porque as empresas que estão hoje no lucro real querem crédito de tudo. Então, na hora de contratar o Maurício, ele vai assim, Maurício, está no Simples? Eu tô. Ok. Você recolhe a CBS e o IBS fora do Simples? Não. Então, não vou te contratar. Pega um outro. Então, vai perder mercado. Então, as empresas do Simples deixaram de ser interessantes nesse sentido. Não que o sistema vai deixar de existir. Então, a gente tem vários problemas. Nós temos a questão da transição, que só termina em 2032. Nós temos a questão do Simples Nacional, que eu acho extremamente grave. E mais. Não na questão tributária, tá? Mas na questão de investimento. Se eu sou uma investidora que estou lá, vou pegar que meu filho está na Austrália. Estou na Austrália. Então, eu sei... Investir no Brasil. Então, eu vou investir no Brasil porque vai entrar uma reforma tributária. Só que quando eu olho para o Brasil, eu ligo para o Brasil e falo assim, escuta aqui, quando entrar esse negócio aí em operação, você me avisa. Até lá nós vamos ficar sem investimento, gente. É verdade. Que isso? Por quê? Vai ficar pior. Então, assim, nesse período, o Brasil vai ficar caro. Quando começar a operacionalizar a reforma tributária até 2032, o Brasil ficará muito mais caro. E tem um detalhe aqui que é importante, que é grave. Estou vendendo esse copo. Quais são os tributos que estão nesse copo? Eu não posso partir desse preço. Eu tenho que tirar o que está aqui no preço e para aplicar a reforma. O que o empresário faz? Ele olha para o preço que está hoje e aplica a reforma. Nenhum vai aguentar o preço. Vai ser pior que Suíça. Então, a gente precisa, eu brinco com o pessoal, mas é coisa séria, custo. Não chamar todo mundo no Maracanã, que é o maior estado que a gente no Brasil, empresário de um lado, contador do outro, vamos explicar esse negócio aí. Porque nós vamos encarecer tudo. Imagina o repasse do repasse do repasse. Não dá. Então, Porque é por fora, os tributos ficaram por fora. Então, você não pode partir do preço que está hoje. Você tem que tirar os tributos que estão compondo esse preço para aí sim você falar em tributação. Então, na sua opinião, a reforma tributária ela vai burocratizar ainda mais todo o processo hoje que já é mais complicado. É porque nós temos hoje que já existe. Imagina que você vai ficar até 2032 trabalhando com, por exemplo, se tudo der certo, a partir de 2027 nós não teremos mais PIS e COFINS. Teremos um casamento. Que é casamento, tá? Sim. Vai ser substituído pela CBS. Certo. Vai morrer. Então vai ficar uma partezinha em 2026, 2027. A partir de 2027 nós teremos, então, somente a CBS substituindo o PIS e a COFINS. No que diz respeito ao ICMS e o ISS, que o ICMS é o mais complexo de todos, que olha... Não, aqui Brasil... Não, na verdade é Brasil. O Brasil que inventou. Então, nós vamos ter até 2032. Então, o pessoal fala assim, não, eu não vou... Eu vou entrar no fiscal só quando o ICMS foi extinto. Eu falei, não se preocupe, pode viajar, fazer o mochilão que você quiser pelo mundo. Aí, quando for em 2033, você volta. Porque é somente em 2033 que será extinto, de fato, substituído integralmente. Aí, o IBS vai substituir integralmente o ICMS e o ISS. Então, aqui, o que a gente quer dizer? Que alguém já escreveu sobre isso. Você escreveu sobre isso, alguém escreveu lá. Antes de melhorar, se é que vai melhorar, vai piorar muito. Os primeiros anos de reforma tributária vai piorar e muito. A galera que está aí reclamando do que tem no fiscal, é melhor aguentar o tranco. Primeira coisa, que todos os tributos que estão sendo alterados pertencem ao fiscal, são tributos indiretos. Que recaem sobre o faturamento, por exemplo, sobre a receita. E mais, a galera que hoje está alugando bens. Não sei o que lá. Não paga ICMS, não é isso? E nem ISS. Porque não é nem prestação de serviço, nem venda de mercadoria. Mas o IBS vai pagar, querido. Que vai substituir o ICMS. Então, a gente tem alargamento do base de cálculo. Então, assim, de qualquer forma, Maurício, vou te falar uma coisa aqui, gente. Não fiquem tristes, tá? Eu sempre disse que a reforma tributária que depende de vários governos é perigosa, tá? Outra coisa, não é segredo para ninguém que quem já estudou
a Constituição Federal. Existem coisas na Constituição Federal que nunca saiu da Constituição. Está lá. Então, é muito bonito eu emendar a Constituição, tirar a Constituição Federal, e depois falar assim, não fui eu que não fiz. Olha, a aprovação de uma lei complementar, Jesus Cristinho, depende das duas casas. Quem são as duas casas? Câmara dos Deputados e do Senado. Sem os dois aprovar, não vai para lugar nenhum. Então, nós vamos depender tanto da lei. É fácil aprovar uma lei complementar. Eu digo para vocês que pode ser que tenha coisa que nunca saia da Constituição Federal. Quer ver um exemplo? Bate na gente. Que é o tal da redução de 30% para os profissionais liberais. Pode ser que nunca saia. É fato. Nunca saia da Constituição. Tem muita coisa que demorou a sair, tem coisa que nunca saiu da Constituição, está lá. Mas não tem operacionalização, que depende de uma lei complementar. A única coisa que não vai depender de lei complementar é o tal do imposto sobre pecado, que é o IS. O único, que é a lei ordinária. O restante, lei ordinária não é fácil de aprovar. Agora, lei complementar, é bom sentar e esperar. É isso. Então, além de burocratizar, reforma tributária também pode aumentar a carga tributária das empresas, né? E assim, aumentou a burocracia, a gente chama de custo Brasil, aumenta a carga tributária de forma direta. Mas burocracia a gente já está acostumado, né? Também Só que, desde 1500. nós estamos acostumados à burocracia, só que assim, recentemente o povo quase que infartou com a tal da FDRINF. Vocês pensem que a FDRINF ela é a ponta do iceberg da reforma. Pensando em reforma tributária, porque é o seguinte, a FDRINF, vocês acharam complexo, vai substituir, todo mundo queria que substituísse, que a DIF morresse, né? A gente enterrasse a DIF. Pra você ter uma ideia, o ICMS, a gente marcou já a festa de despedida do ICMS de ISS, se tudo der certo, dia 31 de dezembro de 2032. Vocês podem anotar aí, nós vamos ter Réveillon, nós vamos tudo para Paulista, lá onde, comemorar esse troço aí. Só que pode ser que não aconteça nesse timing. E sem contar que se você trabalha no fiscal, você vai precisar entender o que tem hoje já e o que está chegando. Então, você não pode deixar a peteca cair. Acompanhe as atualizações do ICMS que continuam acontecendo e tem que olhar para a reforma tributária. Sabe qual é o nosso problema, Maurício? Sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, que o pessoal fala que a reforma tributária está tão distante, só que assim, tem gente já perdendo cliente porque não entende a reforma tributária. Tem gente já perdendo o cargo de gerente na entrevista porque nunca não estudou nada de reforma tributária. Sabia? Já tem gente assim. É um diferencial entender de reforma tributária. Então, se você pega 5 candidatos, 4 não entende, aquele que entende, já estudou, esse vai ser contratado. Gente, vai dar. Nossa, vai dar muito problema. Só que enquanto isso, alguns choram, eu estou então fornecendo para os chorões os lencinhos tributários. Lencinhos tributários, fiquem à vontade, nós estamos nos preparando, vocês não fiquem só no sítio só. Eu gosto de gente assim, tá, pessoal? Onde tem problema, tem oportunidade. A gente não pode perder as oportunidades, não é verdade? Se você fizer o que a Jo está falando aqui, vai tirar a reforma tributária de letra, entendeu? Mas você tem que estar preparado. Jo, então, eu queria fazer mais uma pergunta para você, a última pergunta sobre reforma tributária, se você entende que tudo que você falou, dessas movimentações, das dificuldades das empresas do Simples Nacional, será que isso daí não é o fim do Simples Nacional, não? Não é o começo do fim do Simples Nacional? Pode ser o começo do fim do Simples Nacional, porque assim, o que acontece? Não é que a legislação está extinguindo o Simples, gente, é que ele vai se tornar não mais atrativo. Porque você recolher tanta coisa fora do Simples que não vai mais fazer quase sentido você manter no Simples. Ele vai se tornar... Você não vai apurar fora do Simples só o imposto de renda, a contribuição social e a previdência. E algumas atividades da previdência, sim. Então não faz sentido você ter só, por exemplo, 2 tributos no Simples. Não seja mais vantajoso. Não seja vantajoso. Então assim, mas o movimento é para não deixar... É para ele se tornar inviável. Movimento que a gente sente, que você torna tão complexo o negócio que não é mais viável manter. Então, pensa, eu estou no lucro real, estou te contratando. Eu vou perguntar para você. Pensa, se a opção ela é anual, se você não fez essa opção no início do ano, eu estou te contratando em março, você vai perder receita. Eu vou contratar de quem fez a opção, porque eu quero crédito. As empresas do lucro real trabalham assim. Prova disso que é o ano passado, em 2023, quando mudou
o negócio do PIS e COFINS, que passou as empresas do lucro real a ter que retirar da base de cálculo do crédito o ICMS, as empresas do lucro real ligou para as outras empresas para elas diminuir o preço por conta do crédito que estavam tendo problema no crédito, redução de crédito. Então, eles queriam que a pessoa reduzisse o preço. Só que a mudança não era naquela época, era lá de 2017. Só que como eles iam ser afetados, que o crédito deles ia diminuir, porque estava todo mundo feliz, né? Lançando nota de entrada com tudo e na saída eles tiravam o ICMS. Aí eles ligaram para todo mundo. O presumido, simples, foi uma confusão. Agora, quando entrar o simples, quando entrar a reforma tributária, imagina o que vai ser. Quem está no lucro real presumido vai ligar para o Simples Nacional e falar assim, eu só compro de você tanto serviço, eu contrato de você só serviço, locação, compro de você mercadoria se você estiver recolhendo esses tributos fora. Então, isso é um problema tanto para as empresas, que precisam repensar os seus modelos, fazer uns testes já, né? Como você falou, questão de custo, um monte de coisa. Vai fazer a continha e mais. Os empresários, os escritórios de contabilidade profissionais que hoje não tem esse regime de débito e crédito na sua empresa, no seu escritório, que só faz o simplão, aquele simples, sabe? Que recolhe lá a guia e manda pro cliente, faz a guia e manda para o cliente, porque tem contador que, infelizmente, não fornece a informação para o cliente do que é melhor para ele, e sim do que é melhor para o escritório. Ele faz a opção da empresa pelo Simples Nacional, não é que é melhor o cenário tributário, é porque é melhor para o escritório. Para fugir de algumas coisas, apuração do ICMS, débito e crédito, entrega da FD ICMS, entrega da FD contribuinte, essas coisas aí. Então, assim, existem profissionais e profissionais. Então, a gente vai precisar pensar. O Simples Nacional pode ser que a gente tenha uma fuga do Simples, sabe? Com esse cenário. Verdade. Não, talvez não seja. Mas só que tem um detalhe. Para isso acontecer, o empresário contador, o profissional da contabilidade do fiscal precisa ter contado isso para o empresário. Porque o empresário não entende disso não, gente. Se você não falar para ele, você imagina o que vai acontecer. Lá no meio do ano, ele começa a perder cliente. Aí te liga. Liga para você escuta o seu contador. Ele está me falando aqui que eu teria que ter optado pela CBS e IBS fora do Simples. Eu não estou sabendo dessa história. Olha que grave. Pode dar problema. Ele não vai gostar de você não ter contado isso para ele. Porque a gente vai ter que chamar o cliente, igual foi feito, eu fiz na época, para a migração do Simples Federal para o Simples Nacional, fazer as continhas e mostrar para ele o que você quer ser a partir de agora com a reforma. O que você vai querer ser? A pessoa olha para você, não, da forma tributária, porque tem isso aqui, você precisa fazer isso, senão você vai perder cliente. Lembra que eu tenho uma frase comigo, não existe empresário órfão de contador. Se ele desgostou de você, ele vai para um outro. Então, cuidado. Verdade. É época da pessoa ganhar cliente e perder cliente, porque eu digo que o dinheiro no mercado ele é o mesmo, gente. Quando você está sem nada, porque tem gente com muito, pegou o seu que você não trabalhou bem. Aproveitar as oportunidades. E agora é o momento, porque está começando, estão vindo aí movimentações, então agora é a hora de você, não vai deixar para se especializar só lá na frente, tá? Veja aqui o exemplo que a Ju está dando, manja tudo do negócio e já está prevendo lá na frente. Você falou de modelo de negócio. Isso aí é o gancho que eu queria para entrar numa dúvida que eu queria tirar com alguém que é da área tributária. Modelo de negócio. Pô, você deu a dica, você contador, vai ter que se comunicar, seu cliente não vai gostar de saber disso, não vai gostar de saber daquilo. E essa pergunta que eu vou te fazer, Ju, eu queria muito ouvir de alguém que é da área tributária, porque eu vejo uma movimentação no mercado muito grande, no mercado de contadores, que você acompanha, que é um modelo de contabilidade consultiva, certo? Nós já estivemos juntos em alguns eventos que você viu vários profissionais dizendo, não, mas se você entrega obrigação acessória, se você faz aquilo, se você gera dados, não sei o quê, isso não agrega valor para o seu escritório. Você já ouviu isso? Já. Um monte de vezes, né? Cara, mas tem muita gente especialista nisso. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Foi isso que manteve o mercado contábil tão competitivo e tão atraente até hoje. A gente falou aqui
nosso podcast, empregabilidade, enfim, crescimento absurdo. Existe um movimento que coloca todo esse conhecimento tributário em segundo plano. Como que você reage a tudo isso quando você vê, quando você está lá? E a gente já teve junto, né? Eu já vi você ali, ó, sentado na cadeira e assistindo, e eu pensando, alguns eu estava apresentando, e eu pensando, o que a Ju está pensando agora que esse cara está falando isso? Ó, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu sou crítica, polêmica, tenho posição, lógico, sempre vou ter posição, porque eu estudo para isso e acompanho o mercado para isso também. Tem uma frase bem complexa e não muito boa para alguns, talvez, mas para outros é ótima. Não tem balanço que salve a empresa com a tributação incorreta. E que salve o contador, tá? Não tem. Por mais que você tenha ajuda da tecnologia, da IA, sei lá o quê, olha, o conhecimento tributário que você tem vai ajudar, inclusive, você formatar os novos sistemas. Vocês têm ideia de que no ano 2025 nós temos a previsão melhorzinha, tá? Mais otimista, nós vamos ter um apagão de 500 mil profissionais na área de tecnologia. A previsão mais pessimista são 700 mil profissionais. Isso significa dizer que nós vamos ter um apagão e a gente pode ter problema no avanço de colocar algumas coisas em operação, e a reforma tributária entra nesse cenário, tá? Entra nesse cenário. E o que é esse apagão? Apagão é falta de mão de obra. Não, falta de mão de obra. Falta de mão de obra, a gente tem um apagão, previsão de 2025. O melhor cenário são 500 mil. O pior cenário atinge 700 mil. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que a gente está falando de, muitas vezes, substituir a tecnologia. A tecnologia substitui as pessoas. Só que tem uma coisa. A tecnologia, ela, por si só, ela não faz as coisas. Não estuda, não vai nada. Depende da pessoinha do outro lado. E o que as empresas de tecnologia fez nos últimos anos? Se juntou às empresas, as pessoas que têm know-how na parte de tributária. Juntando, eu vou falar aqui para vocês, tá? Juntou a tecnologia com uma pessoa que tem uma boa qualificação tributária e mais o marketing, não tem empresa que voe mais que isso. Não tem. Não conheço ninguém no mercado que tenha evoluído tanto nos últimos anos, cresceu 1000%, como eu tenho amigos que cresceu, que não tenha junto a tecnologia e o marketing. Só que a tecnologia, por trás da tecnologia tem uma pessoa operando, e essa pessoa conhece muito, tá? E eu queria que para você, a legislação mudou no sábado. Aí eu conversei com o coordenador do CAR e falei assim, quem foi o Jesus Cristinho que ligou para o cliente, foi empresário, para avisar que mudou? E não vai me dizer que o sistema mudou automaticamente, não, porque o cliente está com o preço lá e conversando com outra tributação, o negócio não vai dar certo. Então, assim, quando fala de contabilidade consultiva, esse movimento começou há alguns anos, de um movimento aí combinado, eu sempre digo, não há contabilidade que salve a empresa com tributação incorreta. E eu continuo afirmando isso, ainda que tenha todo esse cenário aí falando. E quando a gente pergunta para a IA algumas coisas, alguns comandos que estão dados, colocados de forma incorreta, eu fiz os testes inicialmente lá, quando surgiu ano passado, fortemente, né? Alguns testes, falei, mas que é isso aí? O prazo para adesão é tal coisa, mas não tem nada a ver. E nós temos algumas formatações dentro do sistema que são pessoas alimentando de forma incorreta, afirmando coisas incorretas. Então, você vai treinar a IA errada, vai surgir informação errada. O meu conhecimento vale muito. E eu vou falar para vocês, eu fui gerente fiscal por muitos anos. E quando eu ligava para a empresa que fornecia o software para nós, fiscal contábil, ele já sabia que vinha coisa forte. Eu falei, tá vindo modificação na legislação e vocês precisam se preparar para tal coisa. A pessoa, nossa, eu não ligava, desculpa, desfazendo de qualquer atendimento, para qualquer atendimento. Eu ligava para o diretor de desenvolvimento. Quem faz o sistema é quem operacionaliza. Sempre foi assim. E eu era parceira deles. Já tem coisa para alterar? Tem projeto? Tem, vai atingir vocês. Lembra que eu falei de mão de obra? Que são pessoas para trabalhar, para formatar essa reforma tributária todinha, para colocar em operação, mudança na layout de nota fiscal eletrônica, tudo, gente. Simples Nacional, tudo vai mudar. Então, assim, quando tem esse movimento aí o que acontece? As pessoas querem mostrar aquela coisa bonita para o empresário com os números errados. Por quê? Porque não acompanha a legislação, estão dando informação de não sei quanto tempo. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa programa vários posts no Instagram.
programa. No fiscal, é perigoso. Porque daí a pessoa programa para não sei quanto tempo, quando ela posta ali naquele dia, eu falo, mas isso aí não existe mais. Eu já fiz isso com vários escritórios que quiseram me ouvir, eu mandava no privado, assim, olha, desculpa, mas esse post não faz mais sentido hoje. Entendi. Quem fez a programação não olhou que no meio do caminho isso foi alterado. E a gente tem que tomar cuidado. E isso acontece com muita frequência. Eu digo para vocês que o fiscal trabalha trocando o pneu do carro, com ele andando todos os dias, está tudo bem. E é nossa área essa. Então, assim, eu vejo que a gente tem muita oportunidade para ajudar, principalmente a desenvolver boas tecnologias, bons sistemas, ter boas parcerias. Mas eu vejo que o fiscal, nos últimos anos, que errou muito, gerou um dinheiro grande no mercado. Sabe o que é? Para essas empresas que fazem recuperação de crédito. Por quê? Porque você errou aqui. Tá, mas você errou aqui e essa empresa vem e faz a recuperação do que você errou. Só eu digo para você uma coisa. Se o cliente pagou R$1 milhão errado, deixou de empregar a pessoa, de construir nova sede, fazer um monte de coisa, não vai gostar de saber que para recuperar esse R$1 milhão vai pagar 300 mil e vai ficar só com 700. Não vai gostar. A nossa função do fiscal é fazer com que o cliente não fazer errado. E quem errou no mercado nos últimos anos deixou muitas pessoas ricas, porque surgiram nos últimos anos muitas empresas só especialistas em recuperação de crédito. Tá? Então eu digo para vocês, estudem, não fiquem muito, se junta com a empresa de tecnologia e assim tenha parceria, usa a tecnologia para você ganhar performance, mas quando o sistema te trouxer uma informação, você precisa saber, conhecer, para falar assim, não ficar com conversa por aí, igual eu ouço alguns falando, foi o sistema. Nós aqui operamos e nós que damos o comando para ele. Então a gente tem que saber. Não seja um pós-graduado em apertar botão, né? Isso. Exatamente. Tem que ter a tecnologia? Tem, porque o governo se programou e se aparelhou para isso. De tecnologia, né? É. E a gente também tem que fazer a mesma coisa, não é verdade? Sim. Essa é a dica. Não vai muito pela cabeça dos outros aí, porque, né? Não sei o que, isso aí não agrega valor, não. Nada melhor que esse conhecimento, principalmente na área tributária. Nada melhor do que o conhecimento e essa preparação. Não seja pós-graduado em apertar botão, né? Exatamente. Obrigada, Márcio. Show! Para a gente finalizar, nós temos o quadro Conta Pra Gente, que é uma brincadeira que a gente faz com todos os convidados que vêm aqui no Além da Conta, tá? Onde a gente vai fazer um bate-bola aqui, uma brincadeira, onde eu faço uma pergunta para você e você resume em uma palavrinha ali, a gente deixa isso passar um pouquinho mais, 2, 3, uma frase, mas é um bate-bola bem bacana, onde você vai contar pra gente, para esse quadro, obviamente eu tenho que colocar meu óculos aqui, o pessoal acha que é charme, não é porque eu não enxergo, tá aqui no papel. São coisas da experiência. Podemos, então, nosso quadro Conta Pra Gente. Primeira, um sonho profissional. Já realizado, reconhecida. Ser reconhecida no mercado, né? Ó, um dia eu chego lá. Meu Deus do céu. E um sonho profissional? Pessoal, perdão, um sonho pessoal. Pessoal, nesse momento, ir para a Austrália. Visitar o filme. Ficar uns 3 meses na Austrália. Visitar. Eu quero ficar lá uma temporada. E se eu te falar que a gente tem um vídeo do Gustavo? Mentira, não temos. Chega de chorar. Isso aí foi lá no Sindiconte. Sua principal conquista, seja ela profissional ou pessoal? E a principal conquista mesmo foi a minha independência profissional. E financeira, que eu sei. Direito ou contabilidade? Os dois juntos, mas eu não faria nada disso sem o direito. Juntos e misturados, né? É a receita, a fórmula correta. Nossa, eu acho que é um complementaço. Não tem, assim, acho que as pessoas voam se tiver os dois. Você tem bom relacionamento com os órgãos de classe, então escolha um Sindiconte ou um Sescom. Sindiconte, eu sou voluntária oficial deles, né? Estou lá no quadro, eles contam comigo toda semana. Que bacana, tem curso seu. Tem curso, mas eu participo de 2 grupos, terça e quarta-feira, eu sou a segunda secretária do Centro de Estudo, né? Oficialmente, e não tem como fugir, sou voluntária. Boa.
e as perguntas mais importantes do nosso Conta Pra Gente. Lucro real ou lucro presumido? Quem sabe um Simples Nacional? Ah, não, lucro real. Dá mais dinheiro. Não, mas eu acho que o próprio nome te remete à situação. É o que se aproxima mais. Mas é lógico que ninguém vai fazer isso sem fazer o estudo. Não tem como. Muito bom. IVA, CBS, IBS ou ICMS, PIS, COFINS e RPJ, Contribuição Social? Olha, se a gente fosse escolher, lógico, a gente escolheria, na verdade, só um IVA, né? Mas fazer o quê? Não tem como escolher, a gente vai ter que ficar com... Vai ter que ficar com esse trem aí. Na verdade, nós vamos ter que ficar com a reforma. Se entrar mesmo em operação, não tem o que escolher. E vamos pagar conta disso, né? É. E essa eu improvisei agora. A próxima viagem é para onde? Austrália, certeza. Ou Espanha. Para quem não sabe, Jô Nascimento é amante de viagens e ela sai viajando aí, conhecendo esse Brasilzão todo. E o próximo, Austrália Ou Espanha. ou Espanha. Certeza. Eu aposto na Austrália. Eu quero ficar um tempo. Quando eu sumir pelo Brasil, com certeza eu tô por lá. Vou pegar meu visto de turista e vou ficar o máximo lá 3 meses. Já me programei para isso. 3 meses? Na Austrália. Quero ficar. Pode ser que eu faça isso esse ano ainda. Ó, torço para que aconteça, viu? Eu também. Matar a saudade do molecão. Jô, deixa eu te falar uma coisa para a gente finalizar então. Quando você falou aqui na nossa entrevista que foi tirar a foto que uma pessoa te encontrou num evento e falou que te seguia desde a época do Blogspot e pediu para eu tirar uma foto com você. A gente fez um evento, eu apresentei um evento há coisa de um mês e meio atrás, que você me encontrou na recepção da Contimatic, que você falou assim, eu vim aqui ver o que você está aprontando, hein, menina? E eu olhei e eu falei, caraca, a Jô Nascimento me conhece, velho. A Jô Nascimento me conhece. Aí eu fiquei olhando assim e falei, nossa, que da hora, cara, sabe? E dali, obviamente, te convidei para mais alguns, enfim, a gente se encontrou em vários lugares. Então eu quero deixar claro para você aqui a minha felicidade de poder entrevistar você aqui hoje, tá? E demonstrar o carinho e a admiração que eu tenho por você, Jô Nascimento, pelo Siga o Fisco e por todo o seu trabalho. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Muito obrigado pelo carinho conosco. Que papo, hein? Gostoso. Adorei. É isso, pessoal. Tivemos aqui... falta mais uma parte, hein? Por favor, olha para a câmera e manda um beijo, um abraço e aperto de mão para quem você quiser. Pessoal, agradeço aí esse tempo que vocês estão aqui com a gente, né? E siga a nossa página lá no Instagram. Eu estou como pessoa Jô mesmo lá no LinkedIn, mas eu tenho meu portal de notícia. Não deixem de prestigiar, tá? Então é um prazer poder contribuir com a classe contábil, fiscal e tributária. Isso é a Jô Nascimento. Muito obrigado, então. Essa foi Jô Nascimento do @Siga o Fisco. Você não pode deixar de participar, de entrar lá, de curtir as publicações, enfim. Siga o Fisco lá no Instagram, tá, pessoal? Vocês vão gostar demais conhecer essa personalidade. Obrigado, Jô. Obrigada. E para você que está com a gente aqui no Além da Conta, muito obrigado. Peço para você, deixa o like aqui no vídeo para você receber as notificações dos próximos episódios, tá bom? Se ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, vai lá em cima no sininho, clica, se inscreve, ativa as notificações e fique por dentro de tudo. Esse episódio foi apoiado, tá, pela Contimatic Fênix, como eu falei no começo, empresa que está há mais de 35 anos no mercado de tecnologia para escritórios de contabilidade e uma empresa que você tem confiança e, obviamente, pode contar com a gente sempre. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e a gente se encontra no próximo episódio do Além da Conta. Valeu!